Nós estamos em Tábega. Tábega é o local tradicionalmente conhecido como o lugar onde Jesus reencontra os discípulos após a sua ressurreição. Após morrer na cruz, Pedro e os discípulos acharam que a história havia acabado, que tudo tinha terminado. Então Pedro volta a pescar e passa a noite toda pescando e não pega nada, e de repente escuta a voz de alguém lá na praia dizendo: joga a rede do outro lado. E Pedro joga a rede e recolhe para dentro do barco 153 grandes peixes. Nesse momento o coração de Pedro se aquece e ele relembra que já tinha visto aquela cena, já tinha vivido isso. Na verdade, essa foi a segunda vez que Cristo fez isso com Pedro. Essa cena é muito parecida com aquela no início do ministério de Pedro, quando Cristo faz o mesmo milagre e Pedro enche o barco de peixes e o Senhor o comissiona para ser discípulo e depois apóstolo, quando Cristo diz que ele seria um pescador de homens. Nesse momento, após recolher 153 grandes peixes para o barco, Pedro relembra de tudo que Jesus Cristo tinha dito, de tudo que Jesus Cristo tinha ensinado e de tudo que eles dois tinham vivido juntos. Então Pedro volta às margens do mar da Galileia e vai nadando, salta do barco até chegar na praia, e quando chega na praia, Jesus já está lá, aguardando Pedro chegar, já tinha um peixinho assado na fogueira, e os outros discípulos chegam no barco e Pedro fica ali meio que desconfiado, e Cristo conversando com os outros discípulos. Pedro fica um pouco desconfiado porque ele sabe o que tinha feito. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Naquele momento, Pedro deve ter pensado que Cristo iria repreendê-lo, iria chamá-lo a atenção. E Cristo conversa com os discípulos e se aproxima de Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde a segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro pela terceira vez responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para Pedro de uma forma carinhosa, amorosa, de uma maneira graciosa que só o Senhor tem, e diz a Pedro: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Cristo 3 vezes. E por 3 vezes Cristo pergunta a Pedro se ele o ama. Aqui nós temos um jogo de palavras no grego. Cristo, quando fala com Pedro, pergunta a primeira vez usando o termo grego mais forte para o amor, que é o amor ágape. Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, tu me agapeias. O amor ágape é o amor de Deus. Então Cristo está perguntando: Pedro, tu me amas como Deus ama? E Pedro responde a Cristo de uma maneira sincera. Pedro, muito quebrantado, ele utiliza um termo grego para um amor menor, um amor inferior, o amor filos, o amor filéu, o amor de irmãos. Pedro olha para Cristo e diz: Senhor, tu sabes que eu te filos. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me agapeias? E Pedro responde pela segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te filos. E agora Cristo, entendendo a limitação de Pedro, e Cristo aceitando o arrependimento e a confissão de Pedro, da sua insuficiência, Cristo agora pergunta se Pedro ama como irmão. Pedro, tu me filas? E Pedro responde ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu te filos. Aqui nós vemos a restauração de um homem que havia negado Cristo, que havia pecado, que havia errado terrivelmente, mas que agora se encontra com aquele a quem ele negara, e esse olha para ele e diz: eu te amo, tu me amas. Pedro, esquece o passado, você está perdoado. Isso é a graça, meu irmão. É a graça de Deus que é derramada sobre a sua vida. Que a graça de Deus seja derramada sobre você da mesma forma. Não se deixe levar pelo seu pecado, pelos seus erros do passado. O nosso Deus, o nosso Cristo,
é um Deus que perdoa, é um Deus que derrama graça sobre você. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Você ama Cristo? Então, apacente as ovelhas de Cristo.